E acho que essa transformação que a gente vivenciou durante a pandemia realmente tocou muitas pessoas, botou mais pessoas alertas a essa questão que a gente tem uma passagem, né, um tempo determinado, né, por aqui. E essa transformação que você colocou, acho que é muito importante, né? A forma como comunicar com a família, a forma como abordar o assunto, realmente é um desenvolvimento, né? Que por mais que a faculdade e todo o treinamento traga tecnicamente muita coisa, esse lado humano realmente ele vai se desenvolvendo e ele é muito importante no dia a dia do trabalho, ainda mais nas situações de emergência que você trabalha o tempo todo, né? E você conviveu com muitos casos, né, de situações, como você falou, de desfechos muito bons. Você lembra de casos que foram importantes, que você te marcaram mais? Eu tenho, primeiro, os nossos dois pacientinhos do documentário, né? Seu Valdemar e o Beraldo. Os dois foram pacientes. O Beraldo foi o segundo paciente que internou na UE, né? Então, assim, ele inaugurou a pandemia junto com a gente. Ele foi o segundo paciente da sala vermelha. E o atendimento no Beraldo foi um atendimento diferente do Valdemar, que já chegou alguns dias depois. Né? Porque o do Beraldo a gente ainda estava com medo, a gente ainda estava inseguro. Nossa, será que a gente tem que entubar? Como a gente deve proceder, né? Então, a pandemia fez a gente esquecer um lado técnico, assim, esquecer entre aspas, né? Mas fez a gente recriar algumas coisas na mente da gente. A gente mudou parâmetros na vida, até técnicos, assim, do lado médico. A gente mudou parâmetros de saturação. Para mim, hoje, um paciente saturando 90%, eu falo, nossa, que maravilha, 90%. Porque na pandemia eles saturavam 50%, 60% em ar ambiente, né? Então, o Beraldo foi um. Então, eu segui o Beraldinho também, né? E ele ficou... Esse foi um paciente a 100% da UE. Porque como ele chegou no segundo dia, o campus ainda se estruturava no número de leitos. Então, a gente tinha mais leitos de enfermaria no campus e menos de CTI. Na UE, a gente tinha mais leitos de CTI e menos de enfermaria. Então, quando a gente fez todo o procedimento, entubou o Beraldo, ele foi para o CTI, ele foi um paciente 100% da UE. Então, quando ele teve alta, a UE inteira desceu para o pátio. A gente sabia, todo mundo conhecia o Zé Beraldo dentro da UE, porque ele foi o nosso segundo paciente e ele era 100% da UE, né? E o Valdemar chegou alguns dias depois, né? Uns 20 dias depois do Beraldo. E o Valdemar foi outro paciente que me marcou, porque nessas chamadas de vídeo, eu fiz do meu celular com a Fernanda, que era a filha que ele queria conversar. E aí a Fernanda, depois da intubação, eu fiz tudo, eu falei pra ela, eu sempre fazia isso, né? Olha, eu te ligo. Assim que terminar todo o procedimento, eu te ligo, eu te dou um retorno. E a gente ligava mesmo para as famílias, deu tudo bem, ele tá estável, nós vamos pronar ele agora, né? E enquanto eu fazia toda a intubação, preparava tudo, a Fernanda me mandou um WhatsApp. E ela me mandou 2 fotos. Uma do Valdemar em cima do cavalo, todo feliz, e outro com as 2 netinhas. E aí ela me mandou um texto gigantesco. E ela me dizia, esse é o melhor pai do mundo. Salva meu pai. Ele é o melhor avô, você não... Esse é o Valdemar verdadeiro, não é o que tá aí na sua frente. Debilitado. Não, ele é feliz. E ela escrevia isso, quem era ele, que ele amava o caminhão dele, que ele amava fazer as viagens, que ele amava estar com as netas. E aí, quando terminou a intubação, que eu peguei o telefone para entrar em contato com ela de novo e que eu vi aquilo, eu me desmanchei, né? Porque eu pensava assim, gente, eu também tenho o melhor pai do mundo e eu também tenho o melhor avô do mundo. Como que eu vou fazer? Como eu vou dizer não? Como eu não vou trazer essa família para perto de mim, né? Então, a Fernanda foi a grande aliança ali entre eu e o Valdemar. E os quase 40 dias de internação dele, eu chegava, a primeira coisa que eu fazia na UE quando eu chegava era abrir o prontuário dele. O meu medo no HC, no nosso prontuário eletrônico, quando o paciente evolui a óbito, fica uma tarjinha preta no nome do paciente. E o meu medo era abrir o prontuário dele e tá essa tarjinha preta. Então eu chegava assim, eu não pegava plantão, eu falava pros colegas, gente, espera só um pouquinho, eu preciso ver o Valdemar. E eu abri o prontuário dele para ver o que estava acontecendo com ele naquele dia. A primeira coisa que eu fazia. Quando eu via que não tava a tarjinha preta, mais um dia. O Valdemarzinho tá saindo. Né? Então eu peguei muito amor nele e eu conversava com a Fernanda todos os dias. Depois da chamada de vídeo dela lá com o pessoal do campus, ela me mandava uma mensagem.
No dia que ele foi extubado, ela me mandou o vídeo que ele foi extubado. E aí eu criei com ela esse vínculo de filha, né? De filha.